Podem se sentir bom dia, podem se sentir à vontade para abrir os microfones, falar pelo chat, da forma que vocês acharem melhor. Todos bem? Bom dia, Jennifer, aqui no chat. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Ei, bom dia, gente. Bom dia, gente. Olá, Morgana. Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Bom, que bom estar aqui com vocês em 2023, né? O nosso MBA em Planejamento Previdenciário, ele tem 3 módulos, né? Um que fica disponível o tempo todo no portal do aluno, e tem 2 módulos que são durante o ano. Então, nós estamos agora iniciando esse módulo, que é, na verdade, a continuação do MBA para os que entraram na turma 2022.2 e o início do MBA para quem ingressou na turma em 2023.1. É isso? Então, há pessoas chegando hoje, então dou boas-vindas aqui a quem está chegando agora, o primeiro meeting do MBA, há pessoas que estão na sequência aqui do curso, e a gente, na verdade, tem 2 módulos que são autônomos, né? Que a gente trabalha com total autonomia, não tem problema começar pelo módulo do 2º semestre ou pelo módulo do 1º semestre, o curso foi desenhado para ser dessa forma naturalmente. Bom, nesse módulo do 1º semestre, a gente vai fazer uma análise, né, durante esse semestre, de elementos do planejamento previdenciário com bastante foco no regime geral de previdência social, mas sempre com o nosso olhar, que é o olhar do MBA como um todo, que é um olhar de um planejamento previdenciário mais completo, um planejamento previdenciário integral, aquele planejamento previdenciário que não se restringe a analisar as possibilidades de aposentadoria na previdência pública, né? Mas é claro que esse planejamento da previdência pública é um planejamento fundamental, importantíssimo, e por isso a gente vai dedicar esse semestre ao aprofundamento do planejamento com foco na previdência pública. Mas sem esquecer, tanto é que vocês, né, nessa primeira aula mesmo, vocês, hoje, né, comigo, a gente está debatendo aqui o que é um planejamento previdenciário, e na aula da Maria Luísa Mello, técnicas de planejamento de forma geral. Então, são temas, a gente vai o tempo todo trabalhando essas temáticas que vão muito além de saber as regras de benefícios do regime geral de previdência social, tá? Então, só para situá-los, o que a gente vai ver ao longo do semestre aqui no nosso MBA. Agora, eu queria começar essa nossa conversa, porque, como é estruturada a aula, vocês já devem conhecer isso, né? Muitos de vocês, outros que estão começando agora, mas tiveram ali a oportunidade de ver como o MBA está estruturado. Nós temos a aula dividida em alguns momentos, né? Você tem um momento em que os vídeos da aula estão trazendo a matéria de uma maneira estruturada. Temos o meeting, que é esse nosso encontro de agora para debates, discussão sobre a temática da aula, e temos ainda os exercícios, né, que são importantes. Os exercícios são muito importantes, tá? Para que vocês possam, para dois pontos, né, para que vocês consigam fixar aquilo que foi debatido durante a aula, e também para que você possa avaliar, e a gente também possa avaliar, a capacidade de retenção do conhecimento que vocês tiveram ali, até para que a gente possa, eventualmente, perceber que é necessário aprofundar um pouco mais naquela temática, enfim, tá bom? Então, vamos seguir aí o passo a passo. Mas esse nosso encontro aqui, ele
ele acaba sendo, né, muito pautado por um caso que a gente apresenta para vocês, para que a gente possa debater, discutir. Mas antes da gente passar para esse caso, eu queria perguntar a vocês o seguinte, para a gente quebrar um pouco a timidez aqui, eu queria perguntar a vocês, para vocês, o que é um planejamento previdenciário? Para vocês, o que é um planejamento previdenciário? E aí, quando forem responder, se puderem também rapidamente falar o que vocês acham que é o planejamento previdenciário, quem quiser, claro, é super livre, mas também digam qual é a sua experiência hoje com o planejamento previdenciário. Seja quem está começando agora, seja quem já começou no semestre anterior, como é que está o planejamento previdenciário na atividade profissional de vocês hoje? Assim, se já estão fazendo, se estão só aperfeiçoando agora, ou se é um projeto que vocês têm para começar a fazer, como é que está isso, então, na vida de vocês? E aí, como é que está? Quem que se voluntaria a começar a falar para vocês o que é um planejamento previdenciário? Eu sou, né? Ai, eu estou começando agora, né? Na advocacia, né? Eu tenho 6, 7 meses. Então, para mim, tudo é novidade. E eu encontrei um nicho interessante, né? E até pela procura dos clientes no planejamento previdenciário. Primeiro, comecei a título de curiosidade, comecei a ler, fazer alguns cursinhos livres, né? Sim, eu tô... E, assim, experiência mesmo, não tenho nenhuma, mas estou aberta a aprender, né? E estou gostando. Eu até pensei que o planejamento fosse só aquele relatório que a gente faz na plataforma lá e entregar para os clientes, mas com essas últimas aulas aí eu tenho aprendido que não é só isso. E eu estou achando muito interessante. Perfeito, Sônia. Muito bom. Ó, tem um passarinho bacana aí, hein? Tenho tanto! Tenho 20! 20? Olha! Muito bem. Quem mais? Eu. Oi, Adriana. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Adriana Ramalho, eu já advogo na área previdenciária há 20 anos, faço planejamentos previdenciários, mas depois da pandemia eu verifiquei que eu preciso entrar em algumas coisas mais interessantes para os clientes, como a parte econômica, né? Ver o planejamento como investimento. E eu também só faço o planejamento na parte do regime geral. Na questão dos regimes próprios, eu só fraciono. Então, eu entendo que eu preciso melhorar bastante nisso aí. E aí, eu acompanho, né, a sua jornada, e desde o evento que vocês divulgaram, que eu não tive como ir, eu fiquei curiosa. Aí, eu fiquei sabendo da pós e resolvi me inscrever para aprender um pouco mais. Bacana, Adriana. Muito bom. Muito bom. Quem mais? Eu, professor. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo bem. Então, meu nome é Kelly, meu escritório é em Belo Horizonte. Eu também, como Adriana, eu trabalho já há uns 20 anos, desde 2003 que eu formei, que eu atuo só na área previdenciária. E, assim, antes a gente fazia contagem de tempo, né, professor? O cliente chegava, às vezes, ali rapidinho, você já conseguia fechar e fazer uma contagem de tempo e já conseguia dar aquela prévia. Na maioria das vezes, nem cobrava consulta disso, como até hoje, às vezes, acontece muito. Quando eu vejo, eu já estou fazendo um planejamento e nem cobrando. E aí veio esse leque de regras que a gente tem que avaliar e que não dá mais para fazer numa consulta, né? Então, isso eu acho que surgiu, eu sinto que esse produto se fortaleceu mesmo, foi depois dessas regras, da mudança das regras, porque a gente tem que estudar e tem que avaliar.
E aí, então, eu já venho fazendo o planejamento, tal como a Adriana, sem aprofundar, né? Nossa, só faço regime geral. Quando chega um regime próprio, ai, meu Deus, já fico preocupada comigo de eu falar besteira. E aí a gente acaba desviando, tendo que estudar uma coisa, ou, quiçá, eu já passei muito para colegas que só fazem regime geral, regime próprio, para eu não me arriscar, né? Então, é por isso, também um dia desses eu tive uma experiência muito interessante no planejamento que eu fiz, porque eu vi que, dependendo da situação, o cara tinha uma situação em que ele ia economizar no bolso dele uns 190 mil. O custo-benefício para ele ia ficar melhor se ele não aumentasse do jeito que ele estava querendo aumentar e ele manter no salário mínimo. E o valor dele ia ficar no bolso 190 mil. E aí eu li sua propaganda. E aí eu vi, putz, esse cara vai me ensinar como que eu vou mostrar para esse cara, onde que ele vai aplicar, coisa que eu tenho curiosidade de fazer até para a minha vida. Onde que ele vai aplicar numa previdência privada, num investimento, sei lá, sabe? Então, eu fiquei muito curiosa nisso, gostei muito da sua proposta. Eu já estava namorando essa proposta sua aí desde o ano passado, mas eu precisei fazer outros projetos, aí resolvi entrar esse ano. Bacana, Aí, muito bom, aí. Kelly, muito bom. Vocês sabem que... Deixa eu só perguntar, Sônia, você é da onde? Eu também sou de Belo Horizonte. De Belo Horizonte também. Também. E Adriana? Também sou de Belo Horizonte. Olha. Minerada em peso. Minerada em peso aqui, ó. Isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa no planejamento previdenciário, a gente realmente teve uma explosão da busca de planejamento previdenciário com a emenda constitucional 103, né? E isso atraiu muito a atenção das pessoas para essa forma de prestação de serviço, porque as regras ficaram mais complexas aparentemente. Eu digo aparentemente porque, na verdade, o cálculo ficou mais simples, na minha opinião, o cálculo, mas o acesso ao benefício ficou mais complicado. Então, você tem mais regrinhas ali de opções de aposentadoria programada, embora o cálculo tenha ficado mais fácil de ser feito, assim. Só que isso traz uma questão importante que a gente tem que ficar atento. Hoje, já tem diversos sistemas de cálculo que fazem um planejamento previdenciário, assim, né? Então, se a gente tem um conhecimento apenas básico de planejamento previdenciário, o nosso trabalho vai ser substituído. Porque, assim, qualquer pessoa, se for para fazer um planejamento muito básico, qualquer pessoa vai fazer, porque vai chegar lá em diversos programas de cálculo, só lançar as informações e vai sair um relatório. E isso vai substituir aquilo que muita gente trabalha como planejamento previdenciário, um planejamento muito básico, né? E é importante a gente... E isso casa com a ideia, né, do profissional aprender a lidar com as novas tecnologias, para a gente falar o seguinte: olha, vamos usar essas ferramentas que são maravilhosas, mas a gente tem que dar o nosso toque pessoal aqui. A gente precisa ir além daquilo que o sistema faz. A gente precisa ter aquela visão que ultrapasse a visão do sistema. Porque você tem sistemas que são maravilhosos, que fazem planejamentos muito bacanas, mas que deixam falhas e, sobretudo, você não consegue, nesses sistemas, um planejamento integral que olhe realmente como um plano deve ser, né? A gente tem projeções de aposentadorias, mas um plano real, como um plano deve ser, que a gente vai discutir um pouco hoje sobre isso, os sistemas não conseguem fazer, né? Não duvido que em algum momento eles estejam fazendo, né? Com coisas que daqui a pouco o ChatGPT, a gente vai pedir, faça um planejamento previdenciário, daqui a pouco vai ser feito um planejamento previdenciário, mas a gente precisa sempre... E aí um ponto que a gente bate muito, assim, uma ideia fixa minha. A gente tem que olhar para o cliente olhando
a vida daquela pessoa e não apenas o NIT daquela pessoa. Né? A gente tem que olhar a vida da pessoa e não apenas o NIT da pessoa. Isso faz toda a diferença. Tá? Deixa eu ouvir a Sheila aqui. Tudo bom, Sheila? Oi, professor, tudo bom? Tudo bem. Eu tô falando aqui de Curitiba, não tô junto, estamos numa região um pouquinho diferente. Eu atendo previdenciário há 15 anos. Antes de eu atender previdenciário, quando eu me formei, logo que me formei, eu trabalhei para escritórios e para seguradoras. Então, trabalhei no lado oposto da moeda, né? Então, fazia muita defesa de seguro de vida, de previdência, essas negativas. Então, comecei a ver que era muito injusto, assim, né? Só que, muitas vezes, não era só injustiça, era ignorância daquela parte que precisou depois entrar com a ação. Ignorância na hora de contratar um seguro privado, de contratar uma previdência, que levou a pessoa a chegar a precisar do judiciário. Então, não, as seguradoras, no geral, elas não... E eu trabalhei com 4 seguradoras diferentes. Elas não negam por negar, elas negam porque a pessoa não cumpriu a parte dela no contrato. Então, essa carência de informação, de como contratar um seguro privado, ela vai da mesma forma para o INSS. As pessoas têm uma carência de informação do que é o INSS, do que representa, de como pode contratar, porque existem opções. O autônomo tem a opção do plano simplificado, muitas vezes. Não é opcional pagar o INSS, mas é opção um planejamento do seu INSS. Então, isso foi, desde que eu comecei a trabalhar com o previdenciário, esse aconselhamento na hora da contratação e da manutenção do INSS sempre já veio comigo. Eu gosto muito do mercado financeiro, então, quando veio esse MBA, eu achei que era uma excelente oportunidade, porque juntava 2 coisas que eu gosto. Isso que o doutor está falando agora, em relação às máquinas, a nossa prioridade no escritório é ouvir o cliente, é ouvir o que ele quer, porque não é o que a gente acha melhor para ele, é o que ele acha melhor para ele, e dentro do que ele acha melhor, a gente encontra o melhor caminho. Então, às vezes, a pessoa ela tem objetivos de vida diferentes, e dentro daquele objetivo de vida que a gente precisa ajudar, aconselhar ele a ter a melhor trajetória para chegar no sonho dele, no objetivo dele. Então, essa separação, eu vejo que é muito diferente das máquinas. Se você tentar perguntar para o ChatGPT o que você deve fazer, ele vai falar o que ele quer que você faça, e não o que você quer fazer. Então, essa interação com a máquina, até com os sistemas de cálculo, eles vão dizer o que está ali, mas eles não vão resolver o seu problema de decisão do que você quer. E aí esse é o nosso papel, ajudar o nosso cliente a conquistar as metas dele, a conquistar os sonhos dele. Muito bom, Sheila, muito bom. E vejam, aliás, a Jennifer colocou aqui no chat, né? Eu achei uma parceira, era advogada de seguradora também aqui, né? Vejam que, aliás, deixa eu falar sobre isso. Uma coisa que me parece, às vezes, incoerente na advocacia previdenciária em geral é o escritório que faz só previdenciário, e, na verdade, deixa de lado outras oportunidades que estão muito perto ali. Vamos supor que você esteja falando de uma família que te procurou para um caso de pensão por morte. É possível que essa família também esteja enfrentando um problema para receber o seguro de vida. E por que não prestar assessoria ali? Porque faz parte da proteção social. Né? É uma forma diferente de proteção, mas o seguro também está ali. Por que deixar de lado a atuação no campo do direito seguro? O planejamento previdenciário, ele precisa envolver a parte de seguros privados. Nós trabalhamos bastante a questão do seguro privado aqui também. Né? E
Inclusive, a Maria Luísa tem muita experiência com seguro e temos o Tiago, que é um dos maiores especialistas em direito do seguro, que está aqui com a gente no corpo docente da pós, né? E isso é muito importante a gente ter essa visão para o próprio escritório, para você aconselhar o cliente na hora da contratação e também para ajudá-lo posteriormente a resolver problemas que podem surgir em razão do seguro de vida ali. Você ajustar e fazer um bom planejamento. Quando a gente fala de planejamento previdenciário, a gente não pensa apenas na aposentadoria. Então, a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento previdenciário dizendo o seguinte: olha, ajustamos aqui a sua situação da família, da pessoal sua ali da aposentadoria, mas pode ser que você não chegue até lá, eventualidades acontecem. Vamos ver como é que está a proteção da sua família e já deixar, por exemplo, a documentação que eventualmente possa ser necessária em caso de morte do segurado para requerer a pensão por morte, já deixar ali, preparadinha. Será que, às vezes, fazer uma escritura de união estável faz parte do planejamento previdenciário? Às vezes, você ter ali já uma indicação de que ele deve ter provas atualizadas da existência dessa união faz parte do planejamento previdenciário. E isso vai ajudar não apenas ali na questão do seguro social, como também pode ajudar na parte do seguro privado, essas orientações, essas indicações, né? Então, tudo isso faz parte, é um planejamento previdenciário integral. E muito interessante também, Sheila, quando você coloca essa questão do ouvir, né, e da gente entender que o planejamento é para o cliente e não para a gente, isso é fundamental, né? Há projetos de vida igualmente legítimos, né? A pessoa que... tem gente que fala, o meu interesse é me aposentar o mais rápido possível, não interessa quanto eu vou ganhar. Outras pessoas falam, não, o meu interesse é conseguir ter a renda. E a aposentadoria vai fazer sentidos diferentes na vida de cada pessoa. A gente precisa estar atento a isso para oferecer ali a melhor solução. Muito bom. E Fabiana? Oi, gente, bom dia, prazer. Eu sou do time que está em Minas. Eu sou do Rio, mas eu moro aqui em Ponte Nova, perto de Belo Horizonte. E sobre essa questão do planejamento, eu acho muito interessante, porque eu trabalhei, tenho 5 anos de previdenciário, e eu comecei em escritório, que eu fazia planejamento diário, nem sabia que era planejamento na época. Chegava o cliente que queria contribuir para aposentar no futuro, a gente orientava ali, sem cobrar nada, só fechava o contrato no êxito, ia acompanhando, aí quando chegava o momento, a gente ia lá e fazia o requerimento para a pessoa, aqueles requerimentos mais de um salário. E quando eu abri meu escritório, vai fazer 3 anos, eu comecei a estudar mais sobre serviço consultivo, porque eu trabalhava muito no êxito. Aí que eu vi a possibilidade do planejamento. Aí eu percebi, nossa, eu já fazia isso, só que não tinha esse nome. Era tudo na consulta mesmo. E quando eu comecei a atuar com planejamento, aqui na região eu identifiquei que tinha muita necessidade de atuação em regime próprio, principalmente depois da reforma, porque os servidores, eles não podem continuar no cargo, então eles têm essa preocupação de realmente ter um benefício que vai garantir o sustento dele e não sair perdendo. Aí que eu verifiquei essa necessidade. E como eu sempre atuei em regime geral, eu tenho uma certa insegurança em orientar, fazer projeções, porque a gente sabe que é muito mais complexo e é um cliente bem mais esclarecido também. É um cliente que exige mais. E também essa questão do seguro, que eu até passei por isso. Quando eu fiz a minha transição da CLT para a parte empresarial, eu tinha muito receio de depender exclusivamente do INSS, porque a gente sabe como que funciona, né? Essa questão de seguro por incapacidade. E uma preocupação minha foi fazer o seguro de vida e seguro de incapacidade. Aí eu comecei a questionar que isso poderia ser incluso no planejamento. Porque as pessoas questionam, né? Seria interessante eu fazer um seguro para minha família, para poder incluir dependente. Questão de previdência privada, que o servidor também tem muito, que já tem um sindicato, e ele quer saber se vale a pena aceitar o que o banco ofereceu. E tem alguns colegas que fazem a parte só de previdência privada. Só que eu parei e pensei, falei, é melhor eu aprofundar no assunto e fazer um serviço mais completo do que entregar o cliente para outra pessoa e fazer vários serviços separados. Aí que eu achei a proposta, achei muito interessante, porque no mercado eu não tinha achado, só cursos.
E eu acho que esses cursos dão uma pincelada muito básica, não aprofunda, e não são pessoas realmente que atuam assim no dia a dia, para poder compartilhar a experiência. Eu achei muito bacana, estou muito empolgada. Legal, Fabiana, legal. Esse é um ponto que você tocou muito importante, porque não é nem só para a questão de ceder o cliente, não, né? Mas é porque, às vezes, falta a visão completa. Se você está fazendo um planejamento previdenciário e você consegue entender de previdência pública e de previdência privada e também de outras oportunidades de investimento, você consegue ter uma visão completa. É claro que a gente tem que entender o papel do advogado, né? O papel do advogado não é o papel de gerir os investimentos do cliente. Então, você não vai propor assim, olha, aplique no fundo tal, compre essa letra de crédito, né? Faça, não é isso que você vai fazer. Mas o que você pode fazer é, olha, vamos apurar aqui o quanto você tem. A gente vai fazer um planejamento da sua previdência pública, a gente vai entender o quanto você vai precisar de renda além da previdência pública para manter um padrão de vida, e eu vou te construir alguns cenários que você pode trabalhar para alcançar essa renda, além da previdência pública. Então, você pode, por exemplo, trabalhar aqui com previdência privada, né? Mas que tipo de previdência privada? E as pessoas têm dúvidas um monte, né? Até porque quando você vai contratar a previdência privada, do outro lado tem um vendedor. Tem um vendedor, seja o gerente, seja o corretor, tem um vendedor. Que tem, claro, quer atender bem e tal, mas o principal objetivo é vender, né? Da mesma forma como você vai falar com um assessor de investimento ou com um gerente do banco, ele pode te atender super bem, mas a principal meta dele é vender o investimento ali, né? E aí, claro, você precisa confiar, e tem alguns maravilhosos, excelentes, total confiança, o próprio parceiro acadêmico aqui no ICDS, o Eric, é um exemplo disso. Só que eu vejo o advogado como o advogado planejador previdenciário como uma figura que pode dar aquele suporte de confiança para o cliente, para que o cliente consiga dialogar com o corretor de seguros, dialogar com o assessor de investimento, dialogar com o gerente do banco, sabendo o que quer, sabendo o que precisa, com um bom direcionamento. Isso é uma assessoria jurídica, né? Então, você vai dar um suporte jurídico para que ele possa ter o conhecimento necessário na hora de conversar com os profissionais de cada área. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem que estabelecer o seguinte, o planejamento previdenciário como atividade jurídica não envolve você fazer as escolhas de investimento, até porque, para isso, você tem que ter uma habilitação específica, né? Você tem que ter habilitação específica. Mas é perfeitamente possível que o advogado diga o seguinte, olha só, o meu conselho para você, nesse caso, é que, além da previdência pública, você vai precisar de uma renda de tanto aqui para compor seu patrimônio de maneira eficiente, seu patrimônio previdenciário de maneira eficiente, e que você deve tentar conseguir, com previdência privada, esse percentual dessa renda com outros investimentos desse percentual. Dentro desses outros investimentos, aconselho você a buscar aqui investimentos mais conservadores, como, por exemplo, o Renda A Mais Brasil, né? O novo título do governo lançado aí, começou a ser comercializado mês passado, renda fixa privada, e aí você, na verdade, você não vai construir a carteira dele, mas você vai dar uma indicação para que ele possa chegar e falar, eu preciso gerar renda passiva, assessor de investimento, eu preciso gerar renda passiva, meu objetivo é gerar renda passiva aqui. Então, eu quero investimentos que possam gerar isso. Até porque a gente vai ter ali uma multiplicidade de escolhas e você vai ajudar essa pessoa a reduzir as opções que ela tem, porque reduzir opção significa
melhorar e facilitar o processo de escolha, e você vai reduzir as opções dela. Ó, isso aqui não serve para você, isso aqui não serve para você, isso aqui não serve, você vai ter essas opções, e aí fica mais fácil dele decidir, dele escolher. Então, esse é um ponto importante quando você pensa no planejamento previdenciário de maneira integral, né? Bom, e Valéria? Olá, bom dia para todos. Eu Bom sou de uma dia. cidadezinha aqui de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E o planejamento previdenciário aqui começou a entrar em alta. Só que os meus colegas fizeram cursos muito superficiais de planejamento previdenciário. E eu sou colega aqui da Sônia, porque eu também já faz somente 6 meses que eu estou advogando. Porém, eu já possuo a carteira da OAB há 11 anos. Só que, porém, eu estava na área de concurso. Passei para 6 concursos públicos, só que eu não me senti realizada e voltei para a advocacia e decidi voltar na área previdenciária, porque é uma área que envolve muito direito social e é uma área que me atrai muito. Só que, como aqui a minha cidade é muito pequena e todas as pessoas advogam na área previdenciária, só que advogam superficialmente, eu decidi entrar com um diferencial. Eu já estava fazendo pós desde o ano passado em previdenciário, só que eu não conhecia o Instituto Conexo de Direito Social. Por acaso, encontrei uma colega no Instagram, ex-aluna do MBA em Planejamento Previdenciário, e decidi conversar com ela. Inclusive, ela é do Rio de Janeiro. Conversei com ela, ela falou que era muito bom, excelente. E como eu já vinha fazendo pós em previdenciário, eu já decidi fazer também, juntamente, agregar o planejamento previdenciário. Em janeiro, agora, após o recesso, eu firmei parceria com o escritório aqui, que só mexe com a área previdenciária, só que é um escritório praticista. Não é um escritório que tenha uma teoria mais aprofundada e que consiga enxergar casos que as pessoas levam os casos, eles não conseguem enxergar o diferencial que pode ter naquela ação. Então, eu decidi fazer o planejamento previdenciário aprofundado, porque já tem alguns colegas aqui que estão passando planejamento previdenciário, só que é um planejamento previdenciário igual o professor Fábio falou, é um planejamento previdenciário dos programas de cálculo. Então, eu quero começar a mostrar para as pessoas o que realmente é o planejamento previdenciário e quão importante ele pode ser para a vida das pessoas. Então, por isso que eu resolvi voltar para a advocacia e eu estou muito feliz, está dando muito certo, já consegui fazer várias parcerias e agora eu quero incorporar o planejamento previdenciário na minha área e ser um diferencial na minha cidade, porque não tem ninguém aqui que tenha conhecimento aprofundado em planejamento previdenciário. Então, Perfeito. é isso. Muito bom, Valéria, muito bom. Então, tá, muito obrigada. Você vê que, realmente, assim, o MBA, ele tem uma característica muito interessante, sabe, Sônia e Valéria, porque ele permite que pessoas que estão começando agora atuem também, e também é uma proposta muito interessante para pessoas com muita experiência aqui no MBA. A gente já teve, assim, um corpo de alunos muito bacana aqui, como tem, né? Mas até a gente vai ver, a minha querida amiga que sabe tudo de planejamento previdenciário, a Maura Feliciano, foi aluna do MBA, né? A Adriane Bramante foi aluna do MBA. Você vai ter uma oportunidade de debates e discussões, porque não é uma questão assim de alguém que sabe mais que vai passar o conhecimento, não é isso, mas é que naquele campo a gente vai chegar e trazer ideias inovadoras, ideias que, de repente, assim, de pensar fora da caixa. A gente faz um esforço muito grande de o tempo todo pensar fora da caixa e oferecer o conhecimento. O pessoal, por exemplo,
2022.2. A gente estava estudando lá com o Eric, não foi isso? Ó, todas as modalidades de investimento, a gente estava estudando um monte de coisa. Quem está começando agora vai ver isso no final do ano, né? E quem começou antes já viu uma boa parte desse conteúdo. Então, isso é muito, muito bacana. Deixa eu ouvir agora a Moise. Ei, professor, bom dia, colegas. Bom dia. Eu, como o senhor sabe, sou o ETI, né? Porque eu sou contadora, não sou advogada, estou infiltrada aí na turma, mas, assim, eu trabalhava como auditora fiscal do trabalho e me aposentei e falei assim, gente, eu não vou dar conta de ficar parada, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a fazer pós, eu queria atuar em perícia trabalhista. Meu primeiro pensamento era esse, fazer uma especialização para atuar em perícia trabalhista. Só que nesse meio do caminho eu conheci o previdenciário e me apaixonei, entendeu? E agora eu não quero mais trabalhista, eu quero previdenciário. Aí eu já comecei a fazer planejamentos, muito assim, amparada por essa pós, sabe? Que eu falei assim, gente, é um caminho que ninguém conhece. Ninguém conhece. Quando você fala em planejamento previdenciário para as pessoas que eu falo, eu digo, o que é isso? Ninguém sabe, ninguém faz. Inclusive, eu não fiz para minha aposentadoria, você entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz, porque assim, a gratidão das pessoas, o retorno faz muito bem para a gente. E agora eu fiz uma parceria também com um advogado previdenciarista, que é muito bom, muito competente, trabalha também com planejamento, e é uma pessoa, assim, extremamente generosa, me ajuda muito, sabe? A gente faz juntos os planejamentos, revisão de aposentadoria também, acabamos de pegar uma revisão para fazer. E, assim, eu quero cada vez mais me aprofundar. Eu estudo legislação, apesar de eu não ser advogada, eu estudo, assisto aula, assisto vídeo, compro livro, leio, para, assim, mesmo que eu não atue, eu acho importante a gente entender, né, como é que se processa a coisa, juridicamente, até. E assim, eu falo assim, gente, faz uma diferença na vida das pessoas. Agora eu estou com uma cliente, assim, né? Não estou nem cobrando nada, eu falo assim que é pro bono, porque é cuidadora do meu pai tem Alzheimer, e ela é cuidadora do meu pai. E ela está com quase 60 anos e tem 18 de contribuição. Só que ela tem umas contribuições, professor, que ela falou que foi aconselhada a fazer, que é aquela contribuição de baixa renda, sabe? Só que no CNIS dela está recolhimento facultativo baixa renda pendente de análise. Eu acho que ela não pode recolher como isso, porque ela trabalha numa casa de repouso, cuidando de idosos, e trabalha lá em casa, cuidando do meu pai. Então, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que conversar com meu parceiro, o que eu faço? Assim, nem estou fazendo planejamento, mas quero ajudá-la nisso, porque eu estou com medo de, na hora que ela requerer aposentadoria, o INSS não considerar essas contribuições dela. Se ela trabalha, realmente vai ser mais difícil, vai ter problema. Né? Vai ter problema. Agora, olha só, Moise, que interessante uma coisa que você coloca. Primeiro assim, um querido amigo, super professor aqui do MBA, contador, é o Emerson Lemes, né? Que é contador e sabe muito de legislação também, né? Tá ali. Uma coisa que me chama a atenção, mas e a sua fala confirma isso, é que o planejamento previdenciário ele acaba sendo um catalisador de outros negócios para o escritório. Essa também é uma visão importante. Quando você está falando do planejamento previdenciário, você está falando de uma advocacia consultiva, né? Que é uma forma diferente de trabalhar do que geralmente os escritórios previdenciaristas fazem, que é uma advocacia contenciosa. Só que você tem no planejamento a possibilidade de abrir o caminho para novos negócios, inclusive para contratação do serviço do seu escritório para questões contenciosas, né? Como, por exemplo, uma revisão de aposentadoria. Então, às vezes,
a partir do planejamento, você identifica ali algumas questões em diversas áreas do direito, isso é importante, que podem abrir maior chance de faturamento para o escritório. Então, você está ali, você está fazendo um planejamento previdenciário e você identifica a necessidade de obter um perfil profissiográfico previdenciário de melhor qualidade. Né? Então, você vai falar para o cliente, esse PPP aqui você não vai conseguir reconhecer o tempo especial, é necessário pedir um novo para a empresa. Se você quiser, a gente pode te ajudar nisso. Então, já é mais uma atividade ali que o escritório pode fazer. E se a empresa não for... Então, se você vai ter o trabalho de pedir para a empresa o PPP e tal, isso é uma diligência que o escritório tem que cobrar por isso. Né? Se a empresa se recusa a fornecer o PPP dessa forma, você fala, olha, a empresa não está fornecendo, vamos ajuizar uma reclamação trabalhista para que ela forneça esse PPP. É um novo negócio para o escritório. Né? E cada vez mais, gente, eu estou querendo que essa ideia se consolide, porque eu falo isso desde o primeiro momento do MBA, aliás, antes de existir o MBA em Planejamento Previdenciário, eu falo isso. O planejamento previdenciário ele tem que deixar de ser um simples parecer, tem que deixar de ser um simples parecer, simples que eu digo assim, pode ser complexo, mas ele tem que deixar de ser apenas um parecer e se transformar num serviço permanente. E é perfeitamente possível o escritório organizar isso, porque o planejamento previdenciário ele pode vir acompanhado de toda a estrutura para que o cliente de vocês consiga executar o plano que foi traçado. Porque muitas vezes você entrega aquele parecer e diz o que ele tem que fazer, mas dali até ele fazer tem uma distância enorme. Às vezes a pessoa ainda fica um pouco perdida, às vezes a pessoa, por inércia, deixa de agir. Né? A inércia é um inimigo muito grande da efetividade do planejamento previdenciário. A pessoa deixa, não, vou fazer depois, daqui a pouco passou um ano, ela não fez, passou um tempo maior, ela não fez. E por que não transformar isso em uma nova forma de atuação do escritório também? Né? Estruturar um serviço de acompanhamento da execução do plano. Porque planejamento não é apenas um relatório que você entrega, é a construção de um plano, como a gente vai falar. Mas temos aí essa questão. Bem? E eu também pretendo fazer, se Deus quiser, professor, aí no CDS, o de regime próprio de previdência complementar, se Deus quiser. Bacana, muito bom, Moise. Obrigada, tchau. Oi, Kelly. Oi, professor, deixa eu só falar uma coisa rapidinha. É sobre a prospecção sua do seu curso, porque você falou aí de grandes nomes e tem muita gente de Belo Horizonte. Sabe como que eu te descobri nas redes sociais? Porque eu já te conheci, já te conheço presencialmente já, né? Seja no juizado, seja na turma recursal, seja em congressos, mas é porque tem um grupo da UAB, da Comissão de Previdenciário da UAB. Eu não sei se as colegas que estão aí, que são de BH, estão nesse grupo. Eu sei que um dia, isso foi no ano passado, o Roberto Carvalho do IEPREV, que é meu amigo, inclusive, e trabalha muito com planejamento, e lá esse grupo ele é muito rígido, não pode publicar nada. Não pode publicar nada de propaganda de nada. E ele, não sei qual era a intenção dele, eu sei que vazou e ele publicou. Aí eu vi aquelas letrinhas, nem associei seu nome primeiro, que eu nem sabia, aí que eu fui procurar nas redes sociais e vi que era seu nome, sabe? E aí eu fui olhando, aí estava acompanhando. Então, pode ser isso que tenha muita gente. Eu não sei se as colegas aí descobriram, foi assim. Mas com a autoridade dele, acabou que ele ajudou. Porque eu falei, se o Roberto está procurando isso, trem é bom. Bacana. Eu gosto muito do Roberto. Gosto muito da Ana Paula também. A Ana Paula vai estar o Roberto esteve com a gente no congresso do ICDS anterior, a Ana Paula vai estar nesse congresso agora que a gente está fazendo em agosto também. Eu fiz a primeira pós que ele propôs em BH com a doutora Maria Helena, em 2005. Bacana. Muito bom, muito bom.
Bom, gente, alguém mais quer falar? Não? Deixa eu colocar uma coisa para vocês aqui. Um dos aspectos que eu coloco nos vídeos ali sobre o planejamento e sobre como a gente deve atuar, eu tento trabalhar a ideia do planejamento como um plano, né? E aí, vejam só, o Peter Drucker, que é um autor super conhecido da parte de gestão, de administração, né? É o pai da administração moderna, né? O Peter Drucker, ele fala o seguinte para a gente. Ele diz assim, que o planejamento estratégico ele não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Então, a gente toma decisão hoje e o planejamento está relacionado aos reflexos das decisões futuras, dos impactos futuros das decisões que a gente toma hoje. Isso é um ponto muito importante quando a gente está pensando em planejamento. Só que, quando a gente constrói um plano, a gente estabelece uma meta e constrói o caminho até essa meta. Essa é uma primeira visão de planejamento que a gente defende aqui no ICDS, no MBA, e que é importante que a gente tenha em mente na hora de elaborar um planejamento previdenciário integral. Em geral, o que acontece nos planejamentos previdenciários tradicionais? Em geral, o que você tem você constrói um planejamento previdenciário, mas que simplesmente diz o seguinte, olha, o que você consegue com o que você tem. Então, vamos olhar aqui o seu tempo de contribuição e as suas contribuições que você tem até hoje, e eu só falo o seguinte, olha, se você pagar pelo teto até a data tal, você se aposenta com tanto. Se você pagar pelo mínimo até a data tal, você se aposenta com tanto. Se você mudar o tipo de segurado, você se aposenta com tanto. E aí você, na verdade, se limita a projetar as consequências das suas decisões. Você pode tomar decisões hoje e você simplesmente fala, olha, se você tomar essa decisão hoje, a consequência é essa. Se tomar essa decisão, a consequência é essa. Então, você constrói os cenários com as decisões possíveis que a pessoa tem ali para hoje, né? Então, geralmente, o planejamento previdenciário tradicional fica aí. Qual é a questão? A questão é que pode ser que nenhum daqueles resultados finais ali me agrade. E esse é o caminho, na verdade, você está começando pelo caminho, ao invés de começar pelo principal, que é a meta, né? É onde você quer chegar. Então, um planejamento previdenciário, a proposta que eu faço para vocês aqui é que vocês invertam a lógica do planejamento previdenciário tradicional, né? E vocês busquem, em primeiro lugar, entender qual é a meta daquela pessoa. Em primeiro lugar, entender onde ela quer chegar. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim? Tem uma passagem, eu cito demais essa passagem porque eu gosto muito dela, acho muito significativa, do Lewis Carroll, né, no Alice no País das Maravilhas, em que a Alice está lá perdida no País das Maravilhas e, de repente, ela encontra o gato, sabe aquele gato do País das Maravilhas? E ela chega e pergunta, que caminho eu devo seguir? Aí o gato fala, bom, depende de onde você quer ir. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, o primeiro ponto é você entender onde o cliente quer ir. Onde o cliente quer ir. Onde ele quer chegar.
E isso é fundamental quando você fala em poupança previdenciária, quando você está falando em planejamento previdenciário, isso é fundamental. Você tentar entender onde ele quer chegar. E sabe, isso nem sempre está claro para o cliente. Eu diria até que isso, na maior parte das vezes, não está claro para o cliente. Não está claro para o cliente. Tá? Se você pergunta, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Às vezes não está claro para a gente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Com quanto vocês querem se aposentar? O que é a aposentadoria ideal para vocês? O que vocês me responderiam? Jennifer, o que é a aposentadoria ideal para você? Olá, professor. É uma das perguntas que eu faço para os meus clientes. Eu faço bem essa pergunta. Eu falo assim, tá, ok, mas qual é o teu objetivo lá no final? Quanto você quer ter lá? Qual que seria o ideal para que você conseguisse manter o padrão de vida, né? Então, eu tenho tentado demonstrar para eles que a previdência, hoje, ela não é mais um substituto de renda como ela era antigamente, né? Então, qual que é o teu padrão? Aonde você quer chegar? E até eu tenho alguns parceiros que trabalham comigo que fazem a parte das complementações, né? Quando eu faço esse estudo do planejamento. Mas é bem isso que você falou, as pessoas saem do escritório, beleza, vou entrar em contato com a pessoa, mas não faz, né? Então, falta esse apoio, né? Mas hoje, por exemplo, o ideal para mim seria 15K, para ter uma aposentadoria tranquila, né? E aí, olha só, se você coloca essa meta, fica mais fácil, né? Ó, a minha aposentadoria ideal é 15K. Então, olha como você vai inverter a lógica. Eu vou construir um plano para construir uma renda passiva de 15 mil reais. Tá? Estou invertendo a lógica. Ao invés de eu simplesmente falar, olha, eu vou entregar para o cliente uma coisa assim, olha, se você... o máximo que você vai conseguir aqui, 6 mil reais, 5 mil reais. Se você fizer isso, 5 mil reais. O cliente, tá bom, mas isso não resolveu o meu problema, porque eu preciso gerar 15 mil reais. Tá? Então, vamos construir um plano para chegar nesses 15 mil reais. Isso é garantia que a pessoa vai ter os 15 mil? Não, não é, e a gente vai entender isso. Mas eu tenho um plano para chegar lá. E as pessoas, muitas vezes, ficam completamente perdidas nisso. Mas, gente, não é ficar perdida, pouco perdida, não, e isso não tem a ver com a pessoa ter mais dinheiro ou ter menos dinheiro. Às vezes, pessoas que geram muita renda hoje na sua atividade não constroem minimamente uma estratégia de geração de renda passiva para o futuro. Né? Então, isso é um dado muito importante da gente buscar aqui construir. Primeiro, construir a meta. Tem algumas afirmações, é muito comum assim, né? Qual é a sua aposentadoria ideal? Eu quero me aposentar ganhando a mesma coisa que eu ganho hoje. Eu quero me aposentar ganhando um pouquinho mais do que eu ganho. Eu quero me aposentar igual o meu irmão, quero me aposentar igual... Geralmente, as respostas não são objetivas. Assim. Quando a gente tem uma resposta objetiva, assim, é bem mais fácil. Mas aí vem um dado importante, né? Nessa construção da meta, nessa definição da meta, do valor da aposentadoria ideal, vem um dado que é muito importante. E esse dado é o seguinte, se a construção dessa meta, ela deve ser uma construção realista, porém, uma construção que não seja exagerada. É natural, se a gente pergunta quanto a pessoa quer para se aposentar, né, qual valor, é natural que a pessoa queira um valor mais elevado. Quer se aposentar com quanto? Quero me aposentar com 100 mil reais. Não, então, a gente tem que construir um plano para chegar nos 100 mil reais. Quero me aposentar com 200 mil reais. Então, tem que construir um plano para chegar nos 200 mil reais. Mas qual é o problema? O problema é que
nós vamos fazendo, o tempo todo nós vamos fazendo escolhas. Se a minha meta é ter uma aposentadoria de R$100 mil, eu preciso fazer escolhas hoje, pode ser que eu não alcance, mas eu preciso fazer escolhas hoje que significam um maior sacrifício hoje. Esclarecer isso para o cliente é muito importante. Né? Por quê? Olha só. Existe, claro, uma vontade de ter uma renda elevada. Mas talvez para a construção de um plano previdenciário, a gente tenha que ter apenas a renda necessária, o que não impede da pessoa continuar poupando na vida para ter ali uma condição de vida cada vez melhor. Mas se você está falando de poupança previdenciária, ter o necessário é melhor, o necessário para manter um padrão de vida adequado é melhor do que ter algo sobrando. Eu vou explicar isso agora para vocês. Por mais paradoxal que isso possa ser, né? Poupar demais para fins previdenciários pode ser um tiro no pé. Poupar demais para fins previdenciários pode ser um tiro no pé. Por quê? Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vamos combinar o seguinte? Ó, nós temos as reações aqui do Zoom, né? Tem as reações. Vamos combinar entre a gente aqui que assim é sim, assim é não, tá? Sim e não, sim e não. Quem não tem ainda familiaridade com o Zoom, está lá embaixo, alguns está escrito reações, outros está escrito reactions, estaria um emojizinho ali. Deixa eu perguntar a vocês, quem aqui gosta de poupar? Quem aqui gosta de poupar? Todo mundo gosta de poupar? Ah, Kelly não. Todo mundo gosta de poupar? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui gosta de gastar? Olha só. Geralmente, as pessoas gostam de gastar, né? Afinal de contas, a gente ganha dinheiro para gastar, não é isso? A gente quer consumir a renda, a gente quer consumir o nosso patrimônio. É natural. Então, eu quero poder pegar o meu dinheiro e ir num bom restaurante, ir viajar, comprar um carro. É o que a gente quer, comprar uma roupa, né? Ou então, não, quero poder ajudar um familiar, ajudar uma instituição. Estou ali, eu quero usar o meu dinheiro. Tá? Isso é uma vontade natural e o dinheiro existe para isso mesmo, para a gente satisfazer nossas necessidades. E aí, é claro, a necessidade de cada um, as vontades de cada um gasta do jeito que acha melhor. Poupar, geralmente, não é a nossa vontade inicial. Geralmente, quando a gente poupa para gastar com alguma coisa mais à frente. Né? E, é claro, o correto, né? E aí falando um pouco até de planejamento financeiro mesmo, nem tanto de previdenciário. Planejamento previdenciário é uma parte do planejamento financeiro. Né? Quando você fala de planejamento financeiro, a lógica é a seguinte: você recebe, você poupa e você gasta o que você tem espaço para gastar entre a diferença do que você ganha e o que você poupa. A poupança vem antes da despesa. Então, certo é você poupar e com o que você tem, além da poupança programada, aí você pode fazer o seu orçamento. Isso é o certo, né? Agora, entre o certo e o que a gente faz no dia a dia, vai uma distância enorme, né? 99% das pessoas recebe, gasta e quando sobra, poupa, não é isso? Recebe, gastou e o que vai sobrar, aí você vai investir. Essa é uma lógica complicada, bem difícil quando você fala de planejamento previdenciário. Mas vamos lá, vamos aqui.
Só que quando você tem um estímulo para poupar, você consegue ter mais ânimo, mais força. Principalmente, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer vamos economizar para fazer uma viagem. Me digam aí um destino, mas um destino dos sonhos, aquele destino, aquela viagem maravilhosa, assim, tá? Tipo Poços de Caldas, em Minas Gerais. Não, estou brincando. Uma viagem com um upgrade acima disso. Vamos lá. Japão ali, a Kelly colocou Japão. Então, beleza, vamos para Japão. Poxa, eu quero conhecer ali o Japão. Maravilha, eu vou me programar para conhecer o Japão. Suíça, Japão, Alpes suíços. Vamos para Maldivas. Gostei, Maldivas, gostei. Vamos lá. E aí, o que vai acontecer? Quando você está poupando para a viagem, você tem um estímulo, né? Eu vou fazer a viagem no final do ano, vou começar a poupar aqui para a viagem, para o final do ano, tá? E aí, cada decisão que eu tomo, lembra? Decisões presentes, consequências futuras. Cada decisão que eu tomo hoje, eu estou estimulado com essa... Eu tenho esse estímulo. Então, eu vou falar o seguinte, olha, eu não vou viajar na Semana Santa para um lugar caro, tá? Porque eu vou pegar esse dinheiro e eu quero usar para a minha viagem para Maldivas, para o Japão, para a Suíça, tá ali, né? Então, eu estou ali, eu tenho algo que o pessoal chama de nudge, N-U-D-G-E, né? Que é um empurrão, né? Nudge é empurrão, estímulo em inglês. Eu tenho esse impulso, né? Tem um livro, aliás, sensacional, que se chama Nudge, né? E fala exatamente dessa ideia de você ter esse estímulo para realizar para você realizar as suas decisões econômicas, né? Esse livro, ele é escrito, é bem interessante porque ele é escrito por uma pessoa da economia comportamental, né? Prêmio Nobel, que é o Richard Thaler, o pai da economia comportamental, e por um autor de direito administrativo, que é o Cass Sunstein, né? Professor de Harvard. E aí esse livro vale a pena, tem em português, Nudge, tá? E ele fala, a gente precisa de estímulos para a gente conseguir realizar projetos. E uma das coisas que ele coloca olha só que curioso, um dos exemplos que eles usam para você conseguir formar poupança previdenciária, você precisa de estímulos. Ele coloca ali. A falta de estímulo faz com que muitas pessoas deixem de fazer a poupança previdenciária. Quando você tem a viagem, você está super estimulado. A gente está fazendo aqui em casa um exercício financeiro com a minha filha mais nova. A gente programou uma viagem para o aniversário de 10 anos dela, que vai ser agora no meio do ano, e a gente falou, a gente vai comemorar o seu aniversário nessa viagem, né? E você vai levar para essa viagem o que você for economizando aqui, né? Então, ela está tomando decisões financeiras o tempo todo aqui e fala assim, e é o maior barato, que ela tem coisas que ela deixa de gastar, que seria absolutamente bobagem, supérfluo, assim, mas ela está ali com o dinheirinho dela, ela vai lá e transforma em dólar para levar para a viagem para poder gastar. Ela vai, e aí isso faz parte ali também da ideia de uma educação financeira. Está poupando hoje, mas vai ter o benefício ali na frente. Beleza, é o estímulo para poupar. Qual o problema da poupança previdenciária? O problema da poupança previdenciária é que você não tem esse estímulo tão evidente. A poupança previdenciária é uma poupança de sacrifício, né? Quando você poupa para viajar, é uma poupança de recompensa. Quando você poupa para gerar aposentadoria, na verdade,
você está trabalhando, é claro que tem uma recompensa, mas você está, primeiro, que é a longo prazo, e segundo, que, na verdade, você está fazendo um esforço para manter o padrão de vida. Você não está fazendo um esforço para fazer a sua viagem ali para Maldivas, vou surfar ali nas Maldivas, vou... Não, você está, na verdade, fazendo um esforço para simplesmente manter aquilo que você tem hoje. E é muito difícil. Misbehaving também é muito legal, Renato, você botou aí no chat. É muito bom, muito legal. Quando você... ele explica o surgimento da economia comportamental, né, no Misbehaving, bem bacana. Quando você vai trabalhando a ideia da poupança de longo prazo, a poupança previdenciária, a gente tem que ter a noção que a gente está diante ali de uma poupança de sacrifícios. Uma poupança de sacrifícios. Por isso que no mapa previdenciário que eu desenvolvi, a gente tem que ir colocando pequenas conquistas, pequenas etapas ali. Você faz um planejamento de longo prazo, mas olha que interessante, você pode falar o seguinte, vamos pegar um exemplo bem básico aqui. Você fez o planejamento previdenciário da pessoa, previdência pública, e você identificou que aquela pessoa ela vai precisar para viver com qualidade no futuro, ela vai precisar de R$10 mil, tá? Além do INSS. Então, para ela ter uma vida de qualidade, além da Previdência Pública, você vai precisar de mais R$10 mil. Olha que interessante. Você pode construir um plano em que ele vai conquistando aos poucos essa renda passiva. Então, você pode falar, olha, se você juntar tantos R$1.000 aqui, você já garante uma renda passiva de 1.000. E aí fica uma coisa mais perto. Sabe a ideia, o pessoal de software fala muito nisso, você fazer uma gamificação. Você transforma um objetivo mais próximo. Fica mais estimulante. Então, ele já sabe, além do INSS, eu já garanti R$1.000 aqui. Então, vamos partir para os 2.000. Então, vou garantir mais. E você vai construindo um plano para ele chegar na meta. Olha que diferente, na verdade, a visão. Olha, você tem o seu... fizemos aqui, ajustamos tudo do planejamento do INSS, mas você tem que conquistar mais R$10 mil de renda lá na frente. Vamos fazer o seguinte? Vamos aos poucos, né? Vamos conquistar mais 1.000. Isso é um estímulo. Quando a pessoa chega, conquistei uma renda passiva de R$1.000 a mais ali, né? Tem um instrumento, não sei se todos já estão sabendo, mas tem um instrumento interessante que foi lançado. Agora, não é o melhor investimento do mundo, mas é um investimento que ajuda muito na disciplina, que é um título do Tesouro Nacional chamado Renda Mais Brasil. Tá? É uma NTNB que foi lançada agora, que tem uma diferença. Quando você compra um título do Tesouro, o que acontece? Se você compra o título do Tesouro sem pensar em vender o título no meio do caminho, você emprestou dinheiro para o governo e o governo, numa data contratada, vai te devolver esse dinheiro com juros. Vivemos, inclusive, um momento de juros bastante elevados, o que torna esse investimento bem interessante. Só que chega na data do vencimento, ele te devolve o dinheiro inteiro. Então, isso é o que nós temos nos papéis tradicionais. O governo lançou agora, né, foi no final do ano passado e começou a ser comercializado no dia 30 de janeiro agora, um título que, ao invés de ele te devolver de uma vez, ele te devolve esse valor em 20 anos, por meio de renda mensal. Ele vai te devolvendo aos poucos por meio de renda mensal. Eu publiquei no Correio Brasiliense dessa semana um artigo sobre isso. Eu vou botar o link aqui no chat para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui, já boto aqui no chat
tem que ser por aqui, peraí. Para vocês. E o que vai acontecer é que você pode construir... É bem interessante vocês fazerem um exercíciozinho, entrarem no site do Tesouro direto, tá? E fazerem um exercíciozinho ali de projeção sobre isso. Muito bacana. Eu vou botar... deixa eu ver aqui o link, que eu já boto aqui no chat para vocês. Aliás, vou botar nos nossos grupos do MBA também, mas eu vou botar aqui no chat, aqui do Zoom também. Tá aqui. Aí eu explico um pouco como é que funciona o Renda Mais Brasil. E aí você tem uma alternativa uma das chances. O que eu acho interessante nele é que você consegue, com uma relativa segurança, projetar a renda que você vai receber lá na frente, né? Então, você precisa de tantos títulos para chegar na renda de R$1.000. E isso te ajuda. E olha só que interessante você trabalhar com esse estímulo, né? Você falar, olha, garante R$1.000, agora vamos garantir outra renda. E você vai construindo esse objetivo. Mas, enfim, por mais estímulo que a gente dê, se eu coloco uma meta arrojada demais, fica difícil conquistá-la, fica difícil chegar até ela. Por isso que a gente tem que ter uma meta que seja realista. Se eu quero uma aposentadoria de R$100.000 lá na frente, significa que o meu nível de sacrifício hoje vai ser tão grande que dificilmente eu vou conseguir chegar nessa meta. Então, uma das conversas francas que tem que ser feitas com o cliente na hora de iniciar o planejamento previdenciário é entender quais as reais necessidades dele para manter um padrão de vida lá na frente. Quer ver uma coisa interessante? Algumas despesas aumentam quando a pessoa fica mais velha, porém muitas despesas reduzem. Quando você fala em despesas aumentar, especialmente no campo da saúde, né? No campo da saúde, você vai ter um aumento de despesas. Talvez você mais velho, na hora de fazer uma viagem, também queira um pouco mais de conforto. Então, talvez você tenha que colocar um pouco mais de conforto ali, né? Então, você tem ali... poxa, não vai dar para viajar como você viajava quando era criança, ali, ou quando você era mais jovem. Outro dia tive uma experiência inovadora. Eu fui falar num congresso em Natal, né? Tem alguém do Rio Grande do Norte aqui? Não? Eu fui falar num congresso em Natal e eu falei, vou aproveitar. Era muita tentação, porque a minha palestra era na sexta-feira. Eu falei, poxa, já que eu vou falar na sexta-feira, eu vou esticar para Pipa, né? Para ver, vou lá em Pipa rapidamente. Vocês estão travando na minha... Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá. Aí, o que eu fiz? Eu cheguei... Eu gosto de surfar, né? Aí, cheguei, levei prancha e tal, só que eu falei, eu vou para Pipa, mas estou indo sozinho, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma hospedagem muito econômica. E aí, entrei num aplicativo desses, e resolvi me hospedar num hostel. E foi uma experiência curiosa, porque eu me hospedei no hostel, num quarto coletivo, 16 pessoas no quarto, assim, cheio de beliche, aquela coisa assim, e eu chegando, e era um hostel voltado para o surf. Quando eu cheguei lá, cheguei de terno, né, no hostel, assim, as pessoas me estranhando muito, assim, então, aí eu cheguei à conclusão, não dá mais para mim essas coisas não, né? Tem que ser, né? Quando eu era moleque eu viajei muito assim, mas hoje em dia não dá mais não. Então, assim, tem que gastar um pouquinho mais nas hospedagens quando você vai fazer uma viagem, não dá para fazer. Então, algumas coisas aumentam,
algumas coisas vão aumentar. Outras coisas vão diminuir. Esse é um ponto importante. Hoje, mais uma vez usando aqui meu exemplo, hoje uma significativa parcela do meu orçamento doméstico é consumida com despesas com as minhas filhas. No momento em que eu me aposentar, essas despesas tendem a não existir. Tendem a não existir. Então, despesa com a educação dos filhos, despesas, mesmo com o sustento dos filhos, elas tendem a não existir, né? Então, eu não preciso, na hora que eu vou calcular o valor que eu vou precisar para ter uma vida com qualidade lá na frente, eu projeto o seguinte: eu vejo as minhas despesas hoje, mas falo, ó, vai aumentar um pouco na parte de saúde, mas vai reduzir muito nessa parte das despesas familiares. Então, talvez eu não precise, se eu quiser ter o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, talvez eu não precise projetar uma renda igual à minha renda de hoje. Eu posso projetar uma renda menor do que a renda que eu tenho hoje. E isso é muito importante. Por quê? Porque se eu projeto uma renda menor do que a que eu tenho hoje, o meu grau de sacrifício pode ser menor hoje. Então, sobra mais para eu consumir hoje. E com isso, é mais fácil alcançar aquela meta. Se eu coloco um grau de sacrifício tão grande que eu não vou conseguir, que não é realista, eu vou fazer um planejamento maravilhoso, mas vou dizer para ele, olha, você tem que pegar 60% da sua renda e botar só para investimento previdenciário. Isso não vai ser algo factível, tá? Então, esse ajuste da meta onde eu quero chegar é algo que você tem que conversar e entender muito bem o cliente. Inclusive, algumas questões de comportamento mesmo. Assim, qual é o grau que esse cliente tem de disciplina financeira? Qual tem uma expressão que eu uso, que é a suitability previdenciária. Sabe quando você abre uma conta no banco, né? Ou numa corretora de valores mobiliários? Aí você não tem que preencher um perfil de investidor? Já fizeram isso? Para saber se você tem um perfil mais arrojado, um perfil mais conservador, já fizeram isso? Você preenche ali um questionáriozinho, né? O nome desse questionário, ele está avaliando a sua suitability. Uma das coisas que a gente tem que verificar também é a suitability previdenciária do cliente. Qual é a disposição que esse cliente tem de, eventualmente, ter uma variação no seu padrão de vida, né? Ele é completamente fechado, ele não admite, em hipótese alguma, ter uma redução de padrão de vida. Isso, para ele, seria algo pesadíssimo. Então, no nosso planejamento, a gente tem que ser um pouco mais conservador aqui, e vai ter que falar, você vai ter que se esforçar mais hoje. Se você não quer de jeito nenhum ter uma redução do seu padrão de vida lá na frente, você vai ter que se esforçar mais hoje, tá? Se você admite algum grau de flexibilidade, talvez você possa se esforçar um pouco menos hoje, aqui em termos de poupança previdenciária. Então, esse é um ponto importante para você ir definindo onde quer chegar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Estou olhando algumas pessoas assim, um pouco perplexas. Tudo bem. Então, aqui, tem a Kelly coloca aqui, né, no chat. Tem que programar também a qualidade de saúde na velhice, porque isso vai impactar no orçamento, sem dúvida, né? Claro, na verdade, assim, se você for pensar a vida como um todo, a gente tem que se preparar para a idade avançada, né? Não apenas para a aposentadoria, se prepara para a própria idade. Eu comecei a exposição das aulas gravadas para vocês
falando um pouco sobre uma comparação da vida com as estações do ano, né? A gente começa essa ideia não é minha, né? Mas a gente começa na primavera da vida, vai florescendo ali na infância, nos primeiros anos da juventude, entra no verão da vida, porque esse é o momento de aumento de produtividade. Aumento de produtividade. Até que a gente chega um momento em que estabiliza a produtividade e depois você vai caindo a produtividade. Faz parte, na verdade, você chega um momento em que você vai se aproximando do fim da vida. Isso não é triste, isso não é uma coisa negativa, é uma coisa natural da vida, né? Então, você vai numa curva ascendente e depois você começa uma curva descendente. Na vida de cada um, isso acontece em um momento diferente. E a gente tem que entender essa realidade do cliente. Se você chega para alguém muito jovem e fala de planejamento previdenciário, você tem que falar de um jeito. Se você vai falar de planejamento previdenciário para alguém que já está começando a parte descendente dessa curva, você vai falar de outro jeito. Se você fala para alguém que já está ali naquele momento em que ele já está no inverno da vida, né? Que ele já não consegue, que ele já começa a depender muito, você vai falar de um jeito ainda diferente. Então, o planejamento previdenciário ele tem que ter essa sensibilidade. Oi, Sheila. Oi. Eu costumo sempre perguntar, né, quando começo a atender um planejamento, e explico, a primeira coisa que a pessoa quer saber normalmente é quanto eu vou receber do INSS. É a primeira pergunta ou do regime próprio ou do INSS, quanto eu vou receber do Estado e quando eu vou receber do Estado, é a primeira pergunta. Aí depois de dar aquele impacto, dizendo que ele só vai receber com 65 e não vai ser lá grande coisa, aí fala, não, mas você não é obrigado a aceitar a aposentadoria do Estado. Vamos ganhar do Estado? Vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um plano para você se aposentar aos poucos. Daqui 10 anos você diminui 20% do teu trabalho, depois você diminui metade. E aí, 2 anos antes, você se aposenta no privado. Aí, quando receber do INSS, aí já vai ser dinheiro para investir e gastar em festa. Aí a pessoa fica mais estimulada a fazer. Então, vamos fazer aos poucos. Vamos fazer um plano de aposentadoria de degrau em degrau. Vamos diminuir o ritmo de trabalho, vamos poder escolher o que quer trabalhar. Então, primeiro, atingir uma certa liberdade financeira para poder escolher no que quer trabalhar ou até investir em negócio, ou fazer uma coisa diferente do que a pessoa está fazendo, porque muitas vezes a pessoa ela só não gosta do emprego dela, não é que ela não gosta de trabalhar. O trabalho, muitas pessoas, as pessoas que trabalham no que gostam, elas nunca param de trabalhar. Mas trabalhar é uma coisa, depender do trabalho para viver é outra coisa. Então, assim, eu costumo fazer assim, vamos fazer em pedaços, vamos ganhar do Estado. Eu vou me aposentar com 50. Problema do Estado, se ele quiser que eu me aposente com 62. Mas, então, a gente vai fazendo assim, aos poucos, aos pedaços. A pessoa fica mais feliz e ela consegue enxergar essa recompensa que ela não enxerga se ela for se aposentar só lá na frente. Excelente, excelente. Adorei a frase, vamos ganhar do Estado. Adorei. Muito bom. Então, a gente estabelece a meta e constrói o plano até ela. Né? E um plano que pode ser, olha, vamos ganhar do Estado e vamos avançar aqui, excelente. E a Elaine coloca um negócio importante, que infelizmente, a realidade de muitos aposentados que sustenta a família inteira, na realidade, deveria ser o contrário. A gente tem um problema estrutural de falta de educação financeira das pessoas, né? E isso realmente... às vezes acontece, mas até por isso o planejamento previdenciário se torna essencial, né? Até por isso. O que mostra que a renda passiva dessa pessoa vai ser ainda mais importante, se não é só para ela, é para a família, isso redobra a necessidade de um planejamento. Então, ouvir o cliente e treinar a equipe para ouvir
bem ali e entender o que está por trás do cliente. Eu sempre digo assim, o atendimento do cliente no planejamento previdenciário não pode ser um atendimento em que você simplesmente vai ter um questionário para o cliente responder e em que ele diz, olha, eu quero uma aposentadoria de tantos mil. Na verdade, você tem que ir além, você tem que debater com ele, discutir com ele qual é o valor realmente que ele precisa estabelecer, porque às vezes isso não está claro para ele, esses critérios não estão claros para ele. Às vezes não, você vai ter cliente que já tem exatamente, já sabe o que quer, e aí você vai construir aquele trabalho. Mas outras vezes você vai começar a esclarecer e construir com ele a meta. Né? A meta é dele, a escolha é dele, a vida é dele, mas às vezes você vai dar aportes necessários para que ele possa bem definir a meta previdenciária dele. E aí você precisa estar atento a questões como o nível de renda atual dele, a segurança da fonte de renda, o quanto ele depende dessa renda, né? Tem gente que não depende dessa renda para viver. Então, o quanto ele depende dessa renda, o desenho familiar, como é que é essa estrutura? Então, até essa questão que a Elaine coloca, olha, será que a família vai continuar dependendo dele? Será que ele não vai ter essa necessidade de atender a família? Isso tem que ser observado. Né? Padrão de vida, tolerância a risco, capacidade de adaptação, tudo isso tem que ser considerado na hora de definir essa meta. Né? Outros aspectos, entender o papel da aposentadoria na vida do segurado. Tem gente em que a aposentadoria vai ser realmente uma substituição da renda. Para outras pessoas, a aposentadoria vai ser apenas um acréscimo de renda. Né? Então, você entender qual é o papel da aposentadoria ali, a expectativa também é importante de quanto ele vai ganhar, também o momento de vida em que ele pretende se aposentar, entender o quanto ele quer essa renda, né? Porque aí você vai estabelecer a prioridade no esforço de poupar para a Previdência. Todo mundo quer uma aposentadoria maravilhosa, mas quem está disposto a isso, conversar e entender isso, e também conversar um pouco sobre capacidade empreendedora do cliente. Quando eu digo capacidade empreendedora, não é que o cliente vai abrir empresa, não é nada disso, né? Mas o quanto ele tem hoje o potencial de gerar renda, outras fontes de renda, e especialmente de renda passiva. Aquela ideia básica que é a seguinte, olha só, eu quero comprar, eu estou com dinheiro e resolvi comprar um imóvel. Vamos dizer que a pessoa fala, não, eu gosto de investir em imóvel. Tá, então você vai investir em imóvel. Que imóvel? Uma casa aqui na praia, né? Ou uma casa, ou 3 salas comerciais para alugar. Ou então, se eu tenho uma casa na praia, como é que você vê essa casa na praia? É só uma fonte de gasto? Ou você pretende também colocar para alugar no Airbnb? Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se você tem um cliente que fala, não, eu quero meu sítiozinho ali, não vou alugar, não vou fazer nada, você já sabe que a capacidade empreendedora dele é menor. Então, assim, ele tem poucas chances de obter outras formas de renda. Então, você vai ter que trabalhar com aquele esforço da poupança dele ali mesmo. Essa visão é uma visão que vai muito além de cálculo de INSS, né, gente? Você trabalhar e buscar entender essa construção, tá? Beleza. E aí definimos ali o caminho de onde chegar. O próximo momento é definir o caminho de como chegar lá. Como chegar lá.
E é claro, a gente vai trabalhar com previdência pública, com previdência complementar e com outras estratégias de investimento, sempre, se é investimento para aposentadoria, sempre com foco na geração de renda passiva, né? Então, a gente está ali com o foco desses investimentos, geração de renda passiva. Aí, isso encaixa, esse caminho para chegar lá, e essa meta, isso encaixa muito com ideias de plano. Por isso, a aula da Maria Luísa é tão importante, o debate que vocês vão ter logo após aqui, né? Porque, vejam, quando você trabalha especialmente as metodologias ágeis de gestão, né? Você vai trabalhar com a construção desse caminho sempre de maneira dinâmica e fácil, e de fácil reação. Esse é um ponto fundamental, importante aqui no planejamento previdenciário. Por quê, gente? Porque todo plano é naturalmente incompleto. Principalmente quando envolve outras pessoas e um longo prazo. O planejamento previdenciário, não como um mero parecer, mas como um plano, ele é naturalmente incompleto. O que significa dizer o seguinte: ele te dá uma diretriz hoje, mas a gente precisa ir ajustando esse plano com o passar do tempo. É um pouco ilusão imaginar o seguinte: ó, fiz um planejamento agora para me aposentar daqui a 10 anos. O que eu fiz hoje é imutável. Não, não é, né? É um pouco ilusão. Eu construo um plano, começo a agir, mas eu tenho que ir acompanhando a execução desse plano e adaptando, aplicando aquele famoso ciclo PDCA, né? Ó, planejei, estou fazendo, mas vou verificar se aquilo está dando certo. Vou reagir a isso, né? Vou fazer adaptações e depois voltar a planejar, executar. É um ciclo constante. E se eu faço isso em espaços menores de tempo, funciona melhor. Eu diria assim que se você conseguir construir a prestação de um serviço em que, uma vez elaborado o planejamento, o cliente anualmente consiga rever esse planejamento com você, você constrói uma estratégia bem interessante, né? Fora que é um serviço interessante também para o escritório, né? Fora que é um serviço também para o escritório. Nós vamos, durante o curso, a Adriana pergunta se nós vamos aprender a fazer o mapa previdenciário. Durante o curso, nós vamos aprender todas as etapas do mapa previdenciário aqui, tá? E aí você vai construindo essa visão de olhar o seu esforço, né? De você olhar ali todo o seu sacrifício, todo o seu esforço, mas ir vendo os resultados acontecendo. E por que isso é importante? Porque eu fiz o seguinte, olha só, eu tenho uma meta de curto prazo, que é conseguir ajustar meus investimentos, uma estratégia de investimento aqui para começar a colocar, a gerar a minha poupança previdenciária. Aí daqui a um ano eu encontrei com a pessoa de novo lá vocês marcaram no escritório de vocês, uma reunião de ajuste, e vocês estão vendo o seguinte, olha só, você não poupou aquilo que você disse que ia poupar. O que aconteceu, né? Dessa forma você não vai alcançar, vamos ter que reajustar. Tá complicado para você? Vamos ter que reajustar. Não está conseguindo? Vamos ter que reajustar. Olha, você disse que ia investir mensalmente, não conseguiu? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no investimento que a minha sugestão para você é que, ao invés de você ficar tão livre assim, porque você não está tendo a disciplina financeira, você direcione esse seu esforço para um investimento que vai
te segurar um pouco mais. Por exemplo, ao invés de você se comprometer a comprar ações com foco em dividendos todo mês, como você não está comprando mesmo, né? Você pode contratar uma previdência privada. Pode ser que a rentabilidade não seja tão boa, pode ser que o retorno não seja tão bom, mas estimula a disciplina. Vocês já repararam que tem gente que lida com previdência privada igual previdência pública? Você pergunta para a pessoa assim, você tem previdência privada? Ah, eu tenho uma que eu fiz lá no banco, eu nem sei como é que é, só desconta ali da fonte, né? O pessoal encara, às vezes, assim, está pagando, nem sabe para que ele está pagando, mas sabe que está pagando a previdência privada. A previdência privada tem esse caráter de estimular a disciplina. Então, olha, você tem um cliente que não está conseguindo seguir ali o planejamento, então, estou vendo aqui, o seu assessor de investimento pode dizer que tem outras oportunidades maravilhosas aqui, mas a questão é o seguinte, eu estou vendo o seu planejamento previdenciário não evoluir. Então, vamos mudar de estratégia e vamos botar aqui em algo que vai te prender um pouco mais, que vai gerar mais disciplina, né? Senão, vai passar o tempo e cada um ano sem investir é um prejuízo absurdo ali para frente, tá? Então, olha só que essa construção do caminho até a conquista da aposentadoria ideal é algo que pode ser desenvolvido como um serviço permanente, no escritório de vocês. É fácil vender esse serviço assim? Claro que não, é inovador. Tudo que é novo não é tão fácil de ser apresentado, mas tem uma frase do Steve Jobs que é maravilhosa, né? Ele fala assim, ó, as pessoas não sabem o que querem até a gente mostrar para elas. Então, ninguém vai procurar o escritório de vocês para esse serviço. Mas, como advogados previdenciaristas ou já no meio previdenciário, de alguma forma, vocês têm a faca e o queijo na mão. Né? Tem a faca e o queijo na mão. Né? Porque a pessoa já vai procurá-los por outros motivos e você pode ali ajustar e falar, ó, existe esse serviço aqui no escritório. Existe essa estrutura. A gente pode não apenas te dizer o caminho, mas como dar a mão e te acompanhar durante esse tempo todo. Né? A Sheila bota assim, tem gente que só funciona com boleto, verdade, e aí você precisa, às vezes, ter o boleto chegando ali para ele para ficar, né? Às vezes nem boleto, né? Nem boleto, ser débito automático, às vezes. E pode associar esse serviço com a emissão de guia, sem dúvida. Isso aí, Fabiana. Fabiana coloca uma coisa importante. Às vezes o cliente fala o seguinte, tá, mas um trabalho danado aqui, não. O escritório pode fazer isso. Né? Você quer... Não tem escritório de contabilidade que recolhe o INSS do cliente? O cliente fala, não quero nem saber de nada, está aqui. Pois é, você já está fazendo o planejamento, você pode ter uma estrutura de auxiliá-lo nisso, porque, assim, recolher a contribuição previdenciária não é uma atividade exclusiva do contador, aliás, nem é atividade do contador. O contador faz, mas não é da pessoa. O contador está prestando ali esse serviço, como o escritório de direito também pode prestar. Tá? Muito bem. O que eu estou falando, como é que vocês visualizam no escritório de vocês esse serviço amplo de planejamento previdenciário? Queria saber como é que isso, assim, se vocês conseguem enxergar isso dentro da realidade do escritório de vocês, mesmo que não atual, mas assim, como algo possível de ser implementado, como algo que não é possível de ser implementado. O que vocês pensam sobre isso? Vou falar de novo um pouquinho. Quando eu já faço o planejamento previdenciário, tem quase uns 8 anos já. Quando comecei a fazer mais,
Hoje é uma parte importante do meu trabalho, planejamento. Quando eu comecei, foi identificando os problemas que iam aparecendo com os familiares daquela pessoa que aparecia para resolver o problema dela. Então, normalmente, a pessoa estava com problema na hora de se aposentar, aí já não dava mais tempo para corrigir, ou levava mais tempo para ela conseguir alcançar a aposentadoria. Mas eu sempre tive o costume de perguntar: e a sua esposa faz o quê? O seu esposo faz o quê? Os seus filhos trabalham aonde? E eu sempre tive esse interesse em conversar e saber como é que era a vida da pessoa. Até para saber se os filhos iam poder ajudar por 1 ano, 2 anos, até que a pessoa conseguisse a aposentadoria. Chamava muitas vezes a família para participar da resolução daquele problema. E nessa de chamar a família, comecei a fazer essas orientações, num primeiro momento gratuito, sem oferecer o serviço, né, de previdência. Mas isso foi agregando valor àquele cliente que eu atendi, porque eu resolvia o problema dele, da mulher dele, do filho dele, no mesmo momento. Aí eu fui percebendo que eu podia cobrar do que eu estava fazendo. E esse é uma maneira de captar eticamente os clientes, sem nenhum problema com a ver, né? E de maneira muito confiável. O cliente, o familiar, o amigo, o primo, o vizinho, o colega de trabalho dos nossos clientes do contencioso, eles são uma propaganda excelente para nós. A gente já está acostumado com isso, né? Normalmente a gente trabalha com esse tipo de indicação. Mas tentar prever o que vai acontecer e ajudar as pessoas nesse planejamento é interessante e dá para vender. Aí, às vezes você começa fazendo só um pouquinho, vou fazer só a contagem de tempo, primeiro, para ver como é que tá, o que vai fazer, ensina a fazer um MEI, né? Então, às vezes, eu estou com filho ou filha do cliente que trabalha autônomo, não está recolhendo, porque a geração mais nova não acredita, a geração mais nova que é autônomo não acredita no INSS, né? Então, só recolhe INSS quem é empregado. Se você pegar uma geração de 30 anos para baixo, ninguém espontaneamente vai lá e paga o carnê do INSS, só se for empregado. Mas mostrar as vantagens do MEI. Então, assim, a gente começou a fazer esses pacotes com as famílias, e é bem interessante. É um ponto de partida muito bom, faz um aumento no escritório de um volume de trabalho bem grande, porque a pessoa não é uma ilha, ela sempre vive acompanhada de outras pessoas, então você consegue prospectar muito negócio com a família, com os amigos, com o núcleo de cada cliente seu. Bacana, muito bom, Sheila. Muito bem. Oi, Fabiana. Então, eu ia falar basicamente o que a colega falou, que essa questão desse serviço de acompanhamento, ele é bom porque mantém um relacionamento com o cliente. Fica aquela porta ali aberta e surgindo, principalmente da família, que acontece muito. Às vezes um filho ele tem a preocupação de pagar o INSS para o filho que está estudando, isso já aconteceu comigo. Acaba que você vai abrindo outras possibilidades. E ele sempre está lembrando de você. Isso eu acho bem interessante, principalmente empresário, que tem essa preocupação, essa questão de não querer se preocupar com esses detalhes, de ter que parar o que ele está fazendo para emitir uma guia. Então, é um serviço que às vezes você cobra um valor simbólico, digamos assim, mas você mantém. E com certeza, quando chegar o momento de requerer o benefício, ele vai te procurar. Eu acho que isso é bem bacana. Muito interessante, que na verdade você acaba mantendo um relacionamento com o cliente, né? Você conserva aquele relacionamento, mantém o cliente próximo ao escritório, né? E o que a Sheila falou também é muito interessante, porque você tem a família, às vezes a pessoa... É o que eu falei, da faca e o queijo na mão, né? Já está ali a faca e o queijo na mão. Você já tem ali uma fonte muito interessante de potenciais clientes. E a ideia de se trabalhar o planejamento previdenciário como talvez assim, um serviço permanente, se encaixa um pouco aí. A Fabiana estava colocando, se tem gente que quer contratar o escritório já para resolver, inclusive, a emissão das guias, né, faz sentido para essa pessoa também
continuar ali com uma relação com o escritório para que ele possa ir verificando periodicamente as mudanças, né? Mudanças de estratégia, que podem ser porque a lei mudou, pode ser porque a vida da pessoa mudou, ou pode ser mesmo porque o plano precisa ser adequado, precisa ser reajustado, né? Olha, surge aqui uma outra possibilidade mais vantajosa, vamos adequar o plano para ali, né? Curioso para saber o que a Carla tem para dizer sobre isso. Bom dia. Assim, para o meu escritório, tá? Primeiro de tudo, eu iniciei fazendo planejamento previdenciário quando mudou a lei, né? Teve a reforma, e eu comprei o programa, né? O mais bambambam, e achei que estava fazendo planejamento, de fato, né? Apresentava aquilo para os meus clientes, saíam satisfeitos, né? Eu descobria tudo para eles, o que eles queriam, quando, quanto, né? Mas daí eu comecei a ver assim, mas é só isso mesmo? Assim, né? Eu comecei a ficar curiosa. Eu era muito generalista. Eu trabalho sozinha, né? Tenho um escritório e fazia de tudo um pouco, mas eu sempre cheguei a ter essa questão de previdenciário. Trabalhei no escritório 1 ano e gostava muito, só que eu não tinha aquele tempo de me dedicar, mas eu sempre gostei, aquilo ficou pulsando assim em mim, sabe? Volta, 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 e não fazia mais sentido para mim as outras áreas, então eu voltei, comecei a aprofundar, né? Daí vem o planejamento, e eu tenho uma colega que a gente faz muitas trocas, né? Aí eu descobri o senhor, né, o ICDS, né, por uma outra colega que fez um pós, perguntei para ela, fui pesquisando, fui analisando, e ela disse, olha, vale a pena. Eu disse, então não vou fazer o pós agora, vou fazer o MBA para ver. E eu fiquei muito surpresa, assim, eu fiquei chocada, né? Não é que eu não sabia nada, mas é que o que veio de informações para mim, o que acrescentou para mim, o que ampliou para mim, assim, as coisas, o atendimento hoje com os meus clientes é outro. Sabe? Porque, assim, eu tenho até um exemplo, eu tenho um cliente que ele é aviador, agrônomo, e ele me procurou agora, com 65 anos, e daí ele veio me pedir assim, ó, eu não tenho nada, assim, sabe? Eu não tenho. A única coisa que eu tenho é a minha renda como aviador agrônomo. O que eu vou ganhar? O quanto que eu vou ganhar? Daí, toda essa estrutura, todo esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui no curso, me fez assim, como é que ele vai ver? Ele já vem tarde para mim, ele já está com 65 anos, mas a gente está tentando ajustar, porque ele vai depender dessa renda dele. Ele disse, não, doutora, mas eu vou continuar trabalhando. Mas ele já está com 65 anos. Eu disse, mas o senhor vai conseguir voar com 80 anos? Então, ele começou a questionar, ficou com um ponto de interrogação, né? Mas daí a gente está tentando planejar, fazer essas questões todas, né? Também tenho muitos clientes homens, né, pais de família, daí eu perguntei, que nem as colegas falaram, e a sua esposa? Como é que tá, né, porque tem toda essa questão, né, se eu vir a falecer, como é que vai ficar a esposa? Inclusive agora, na semana passada, eu atendi o marido está trabalhando em outro estado, e daí eu perguntei para ela, eles têm 3 filhos, ela está saindo aqui do Rio Grande do Sul, tá indo para Natal, né, que é onde eles vivem e que ele está trabalhando, e eu perguntei para ela assim, vou falar o nome dela, porque ela não está, Noêmia, como é que está, tu já contribuiu, como é que está essa questão toda? Ela, não, doutora, eu já contribuí há 10 anos, tá, mas e agora? E se tu fica incapaz? E se o teu marido... Né? Pode acontecer de se separar de ti, como é que fica? E os teus filhos? E a pensão, se ele vir a falecer? Então, ela ficou assim, nossa... Então, assim, para mim, me agrega bastante, assim, o previdenciário, porque eu estou gostando muito, sempre gostei, e o curso está me ampliando essa questão de abrir um leque de oportunidades, tanto para essa área aí de... mostrar para o cliente que é mais do que só aquela aposentadoria, né? Que ele pode ampliar se ele tem um rendimento, e também para essas pessoas que não têm noção, né? Elas às vezes não têm noção. Se pode acontecer do meu marido falecer, o que eu vou ganhar? Quanto vou conseguir manter os meus 3 filhos no mesmo padrão?
E se eu ficar doente, será que o meu marido vai conseguir manter todo o nosso padrão sozinho, ou coisa assim? Então, para mim, está sendo muito benéfico, ampliando, né, o curso todo, e é porque eu gosto também, né? Mas me deu um leque muito grande, realmente, dessa questão toda aí do planejamento. É muito ótimo. Obrigada. Bacana, cara. Muito bom. É claro que o serviço de planejamento previdenciário não é para todo cliente. Isso é uma questão também que a gente precisa ter consciente. O Fábio coloca muito bem que as pessoas estão... O Renato, desculpa, coloca muito bem aqui, dizendo, as pessoas estão mal acostumadas, e querem saber quanto vão ganhar e não como fazer. Verdade. Sim, mas a gente precisa entender que há os clientes que estão realmente preocupados, que querem... E esse é o cliente do planejamento previdenciário. Então, não é todo mundo que vai sair por aí fazendo planejamento previdenciário, mas talvez a gente tenha um número cada vez maior de pessoas que têm essa preocupação, né? E às vezes, pessoas que não tinham essa preocupação têm um estalo, assim, outro dia, agora, uma vizinha me mandou uma mensagem, assim, ô Fábio, ela me acompanha no Instagram, ela e o marido são médicos, e aí ela me acompanha no Instagram porque a gente, aqui, de vizinhança aqui do prédio e tal, aí ela, Fábio, eu vi que você fala desse negócio de planejamento previdenciário, poxa, queria ver a previdência privada do meu marido, não sei o que, tal, tem como você ajudar? Olha, eu só dou aula disso, eu passo os telefones aqui dos professores do curso, dos alunos que concluíram aqui também, fala com eles. Mas é porque, na verdade, a gente nunca pensou sobre isso e agora eu quero ver se a previdência privada do meu marido está ok, não sei o quê. Eu falei, acho que você deve realmente procurar alguém e ver isso e analisar. E aí, assim, tinha uma previdência, mas não se preocupava. De repente, bateu um estalo e falou, olha, preciso analisar, preciso verificar se está correto, preciso fazer um planejamento. Às vezes as pessoas passam boa parte da vida sem se preocupar com isso, mas acontece um evento na vida, acontece alguma coisa que desperta aquela necessidade, né? Então, isso é um ponto importante, que também, às vezes, a pessoa que a gente acha que não vai querer o planejamento, ela muda, a necessidade, a transformação ali, a partir daquilo, às vezes uma separação, né? Às vezes, um evento que acontece com alguém próximo, então ele viu que, de repente, um irmão, um primo, um tio se aposentou e está ganhando muito pouco. E percebe a dificuldade, opa, não quero que aconteça a mesma coisa comigo, eu quero ajustar, né? Às vezes a preocupação vem da mesma forma, uma colega juíza, preocupada com o filho começando agora no mercado de trabalho, ela me falou, Fábio, eu queria que eu estou preocupada aqui com a aposentadoria do meu filho que está começando a trabalhar agora. Tem como ajudar? Eu falei, tem um monte de gente que faz planejamento previdenciário, também a mesma coisa. Então, assim, a quantidade, né, de pessoas que vêm se interessando pelo planejamento previdenciário e tal, vem crescendo, vem crescendo. E esse é um mercado muito interessante para os advogados aproveitarem, especialmente os advogados que já têm uma atuação no campo previdenciário, né? Porque aí conseguem surfar essa onda melhor. Muito bem, pessoal. A gente está avançado aqui no nosso tempo e eu não quero roubar o tempo da aula da Maria Luísa aqui. Mas eu vou sugerir àqueles que não conseguiram assistir os vídeos que possam assistir os vídeos que estão no portal do aluno. Não deixem de assistir, tá? Ali a todos os vídeos, façam o exercício e temos que partir aqui. Eu queria apenas trabalhar com mais uma questãozinha bem rapidinha, de 1 minutinho, só para dizer o seguinte.
eu acredito no planejamento previdenciário, então, como um processo, e não apenas como uma consultoria, né? E imaginar a implementação desse serviço no escritório. Cada escritório funciona de um jeito, tem uma dinâmica diferente, mas o que eu estou conclamando vocês é que vocês pensem na implementação do serviço de planejamento previdenciário como essa constante, de modo que consigam gerar uma fonte de renda bem interessante para o escritório, que é uma fonte de renda previsível, né? A renda previsível é uma renda muito importante para a gestão do negócio, assim, então está aí um caminho interessante. Bom, olha só, vamos fechando o nosso encontro dessa primeira parte. Daqui a alguns minutinhos a Maria Luísa vai entrar para continuar com vocês, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos animar os nossos grupos de WhatsApp, né? Turma 2023, turma 2022-2, podem colocar casos, o grupo, quando eu digo animar o grupo de WhatsApp, por favor, me refiro exclusivamente a temas relacionados ao nosso MBA, né? Mas vamos colocar ali questões interessantes. Se vocês tiverem algum caso de planejamento previdenciário para compartilhar, vamos compartilhar ali no grupo, não só dúvidas, mas também casos que podem ter sido interessantes, soluções que vocês encontraram. Vamos conversar ali, tá? Que eu acho que é um meio bacana de troca de ideias com pessoas que estão estudando planejamento previdenciário. Então, é uma oportunidade bem bacana. Certo? Gente, excelente final de semana para vocês, né? E acho que vão gostar muito também da aula da Maria Luísa já, tá bom? O link do que, Kelly? Se for o link... o link do Zap, eu não sei... na verdade, as pessoas foram incluídas. Se você não foi, eu vou pedir para você mandar um e-mail para o atendimento que eles te colocam no grupo, tá bom? Você tem o e-mail, o telefone do atendimento? Tá, eu já vou pedir para botarem você no grupo, tá, Kelly? Já peço aqui. Muito bem. Gente, tchau. Intervalinho. Felipe, está aqui nos ouvindo? Felipe? Isso, sou eu. Bom, Inclusive, Maria Luísa, entra que horas? 11h15. Então, gente, 11h15, tá? Felipe, obrigado. Gente. Nada, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Pessoal, eu joguei o número do atendimento aqui no chat. Quem precisar tirar qualquer dúvida pode me chamar.